Opa, aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos de algumas opiniões impopulares ou opiniões polêmicas a respeito do universo da NBA. Lembrando que todas essas opiniões que nós pegamos vêm do perfil do Instagram do Basket Talks, um perfil muito interessante, onde eles também têm um podcast, um programa aqui no YouTube. Vou deixar na descrição os devidos créditos para eles, até porque a gente acabou utilizando um pouco da base de informações que a galera, o público deles trouxeram. Opiniões bem polêmicas e que eu vou dar a minha opinião a respeito de cada uma delas. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Basquetinho. E se você também tem uma opinião impopular para deixar aqui nos comentários a respeito do mundo da bola laranja, pode deixar aí, porque em breve a gente faz a nossa própria versão. Mas chega de enrolação, bora aqui falar a respeito de algumas opiniões impopulares do mundo do basquete. Bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, a primeira opinião impopular que nós temos aqui, eu diria que ela não é tão assim, mas tá valendo. Talvez essa é a mais fraquinha do vídeo. A gente tá falando de um usuário que disse que o Ja Morant, sem as polêmicas e sem essas questões extra-quadra, ele é um jogador melhor do que o Luka Doncic. Essa eu não considero uma opinião tão polêmica assim, porque por mais que eu goste e muito mais do Luka Doncic, a gente tá falando de dois jogadores que daqui a 10 anos eu não vou ficar surpreso se, por exemplo, o Ja Morant ter mais títulos, ou o Luka Doncic ter mais títulos. O Ja Morant tem números melhores, teve números melhores, né? O Luka Doncic com números melhores, MVPs, etc e tal. Eu acho que tudo pode acontecer em relação à premiação. As escolhas de carreira desses jogadores vão impactar muito nisso, e o contexto no qual eles estarão inseridos também. Porém, eu ainda acredito que o Luka Doncic seja um jogador mais completo. Muitos cotam ele como o único jogador dessa geração mais recente de basquete com condições de se tornar um top 20 ou um top 10 da história da liga. O Ja Morant, por mais que muitos respeitem o seu talento, entendam que até culturalmente ele seja um jogador mais relevante para a liga hoje, por conta daquilo que ele faz dentro e fora das quadras, seu estilo, etc e tal, as pessoas também acreditam que o Ja Morant não é do mesmo nível do Doncic ou futuramente não será. Eu sou um pouco mais Team Luka, mas repito, eu acho que é muito parelho, tudo vai depender do contexto, escolha que eles tomarem, né, daqui pra frente, porque no fim das contas as pessoas acabam levando muito em consideração títulos e prêmios individuais para poder fazer uma avaliação final. Então essa é uma opinião que sim, eu discordo, mas eu não acho ela nenhum absurdo. Bom, pessoal, a próxima opinião que teremos aqui é a de que Stephen Curry salvou a carreira de Kevin Durant. Bom, o grande problema dessa linha de raciocínio, na minha visão, é que você é uma pessoa que, no fim das contas, se você concorda com ela, você simplesmente está levando em consideração títulos. Porque Kevin Durant já era um dos maiores jogadores da história da liga antes de ir para o Golden State Warriors. Quando ele foi para lá, foi 2 vezes campeão, 2 vezes MVP das Finals, e ficou evidente a falta que ele fez no jogo na série, na verdade, contra o Toronto Raptors. Tirando o título do Kevin Durant, ele ainda é um dos maiores cestinhas da história, uma das maiores armas ofensivas que nós já vimos nesse jogo. Então, é verdade, Stephen Curry muito provavelmente elevou o patamar e justificou a grandiosidade de um Kevin Durant para a história do basquete, na opinião de alguns torcedores. Repito, mais especificamente, aqueles torcedores que entendem que título é extremamente importante. Mas, se você considera que o Stephen Curry salvou a carreira dele como se a carreira dele não fosse nada, se não fosse o título, muito provavelmente você é daqueles que entende que Russell Westbrook, James Harden e outros jogadores que não são campeões da NBA não são nada. Então, como nem eu acho que a pessoa que escreveu essa opinião acredita exatamente nisso, não dá pra gente negar que isso aqui foi um tremendo de um exagero. E por a gente estar falando de Kevin Durant, sua ida para o Golden State Warriors, uma possível salvada de carreira por parte de Stephen Curry, a gente também tá falando de um Kevin Durant em que, ao ir para o Golden State Warriors, ele se uniu a uma panela e teve o seu legado questionado ou manchado por muitas pessoas. Isso eu acho bem justificável. O que eu não acho justificável é a pessoa entender que a questão LeBron James e Miami Heat é comparável. Bom, aqui é muito mais uma questão de contexto. Repito, o LeBron James era muito maior do que o Kevin Durant era antes de se tornar campeão da NBA. E que se uniu ao Miami Heat, onde ele também foi uma espécie de recrutador, onde ele atraiu alguns jogadores importantes para poder fazerem parte daquele projeto. O Kevin Durant foi para um time pronto. Mais do que isso, o melhor time que a liga tinha. O melhor time que a liga tinha, que por sinal eliminou ele nos playoffs anterior. Ou seja, é mais ou menos como se você perde para o time campeão e automaticamente no ano seguinte você vai para esse time campeão. Repito, o Kevin Durant, por mais que ele tenha alguns pontos e vírgulas ou vírgulas, e porém dentro da sua carreira por se unir a um time tão poderoso, ele continua sendo um dos maiores jogadores da história. Mas o LeBron James não necessariamente, o que ele fez com o Miami Heat é a parte mais importante, o grande centro da discussão sobre o quão grande o atleta é. A gente tá falando sim de um LeBron James que montou uma das primeiras panelas e Big Threes aí que assombraram a NBA nessa era mais recente, mas ele serviu como uma espécie de recrutador e o contexto é completamente diferente.
Outra opinião que nós temos aqui, eu acredito que essa opinião é um tanto quanto precipitada. E quando você se baseia a sua opinião num e se, fica muito mais fácil você criar algo que nunca existiu, como por exemplo, um Zion Williamson top 5 da liga hoje. Porém, eu tenho uma opinião de que os 3 melhores jogadores da NBA nos últimos anos sempre vai ter ali um top 5 com LeBron, Kevin Durant e Stephen Curry. Nos anos mais recentes, Giannis Antetokounmpo não pode ficar fora desse top 5. E se você considerar que a quinta vaga ali, ela meio que varia, seja por conta de um momento, de um feito muito histórico recente, como por exemplo, muitas pessoas diziam que o Jimmy Butler era um dos 5 melhores jogadores da NBA depois das séries incríveis que ele fez nos últimos playoffs. Algumas pessoas durante a temporada colocam o Luka Doncic, o Jason Tatum e outros jogadores ali candidatos a serem MVPs e que foram de fato, como Joel Embiid e Nikola Jokic. Então eu entendo que a quinta vaga ela tá sempre aberta. E mais do que isso, uma quarta vaga ali sempre é possível ela surgir. Porque o Kevin Durant volta e meia acaba se machucando ou então decepcionando muitos torcedores. E o Stephen Curry também teve algumas temporadas não tão saudáveis assim. Porém, eu ainda acredito que LeBron, Giannis, Steph e Kevin Durant sempre serão os melhores jogadores da liga pelos próximos 5 anos, com a quinta vaga variando para Embiid, Nikola Jokic, Luka Doncic e quem sabe, por que não, um saudável Zion Williamson, que eu acho que não vai acontecer, mas repito, o fator e se sempre vai beneficiar ele nesse tipo de discussão. Agora vamos falar aqui de uma opinião que eu compartilho dela, o fato de que Dillon Brooks não é esse imprestável todo que as pessoas dizem, e que sim, ele só provocou as pessoas erradas a ponto de todo mundo gerar enorme antipatia por ele e avaliar muito mal o seu jogo. Vamos começar aqui. Bom, a gente sabe que o público de basquete no Brasil não é gigantesco, mas ele é grande e vem crescendo cada vez mais. Porém, as pessoas geralmente acompanham a Bola Laranja em cima, né, daquelas plataformas de streamings e programas de televisão, canais de televisão, desculpa, que facilitam a vida do consumidor. Ou seja, onde eu quero chegar com tudo isso? Por mais que você tenha acompanhado praticamente todos os jogos da NBA nessas últimas temporadas, se você não tem o Game Pass ou se você não acompanha via plataformas ali, né, de casas de apostas esportivas, muito provavelmente você só contempla aquilo que os melhores momentos passam no YouTube ou em canais de YouTube acabam reverberando essas jogadas, ou então perfis de Instagram também, ou provavelmente você só assistiu aquilo que os canais de TV, os canais no YouTube, etc. te oferecem. A gente tá falando de um Memphis Grizzlies que nos últimos anos, por mais que tenha tido um hype e um crescimento, não é uma franquia que atrai tanto público assim. Você certamente não assistiu grande parte dos jogos do Dillon Brooks. E o que chegou no seu ouvido foi as provocações que ele fez em cima de LeBron James e, por exemplo, ali em cima de outras franquias como um todo, como por exemplo o Golden State Warriors. Enfim, eu não tô culpando o espectador ou aquelas pessoas que acreditam que ele não seja um grande jogador. E sim o fato de que você foi bombardeado com palavras e frases ali de efeito dele que acabaram surtindo um efeito contrário. E mais do que isso, geraram enorme antipatia dentro de um jogador que as pessoas só viam como um charlatão, um fanfarrão e mais do que isso, um falador que passou mal. Um jogador que inclusive nas séries na qual ele provocou, ele foi muito mal ofensivamente, teve um aproveitamento ruim e tomou decisões erradas por diversas vezes. Então, a avaliação em cima dele acaba sendo injusta. Mas para quem acompanhou a temporada regular, principalmente naqueles jogos em que Ja Morant esteve ausente, nós vimos um Memphis Grizzlies muito competitivo também, porque Dillon Brooks é um ótimo defensor e um jogador que, repito, se a gente for considerar essa frase aqui, ela tá absolutamente correta. Você considerar ele um imprestável é um absurdo, é um jogador que tem espaço na liga, claro. Não à toa o Houston Rockets deu um contrato muito interessante para ele, um tanto quanto exagerado, mas ainda assim é um jogador que tem o seu valor e acredito que vai fazer uma ótima temporada agora que ele joga por uma franquia no qual os holofotes não estão tão em cima assim do que esse time pode ou não fazer. A expectativa é baixa e tudo que vier a partir daqui do Houston Rockets e de Dillon Brooks vai ser lucro. E bom, pessoal, vamos aqui para mais duas opiniões polêmicas. A primeira delas é que jamais houve uma era Kobe ou uma era Shaq, sim, que deveríamos falar a respeito de uma era de Tim Duncan e o seu San Antonio Spurs. Bom, eu discordo dessa opinião, primeiro porque eu não acredito que títulos é a única coisa que importa dentro da NBA. A estética do seu jogo, a forma como você influencia o que virá pela frente dentro do basquete e também a capacidade de você atrair torcedores. O Los Angeles Lakers é uma das maiores franquias do mundo. Para muitos a maior e para mim também. A gente tá falando de um Kobe Bryant que gerou tendência, influenciou uma porrada de moleque a acompanhar basquete. Mais do que isso, ele conseguiu captar esses espectadores com seu jogo absolutamente eficiente, mas também esteticamente lindo. O Kobe é um jogador que conseguiu fazer as pessoas não só torcerem para os Lakers, mas se apaixonarem por o esporte da bola laranja. A galera queria ser o Kobe Bryant. E quando a gente está falando de um esporte americano, resultados, títulos, vitórias, conquistas é algo muito importante. Eu diria que os elementos mais importantes. Mas também o show, o marketing, a atração, você divulgar, espalhar e tornar a liga mais global também é um fator a ser levado em consideração. Por exemplo, o Los Angeles Galaxy, na MLS, o campeonato ali, né, dos Estados Unidos de futebol profissional.
O Los Angeles Galaxy, na minha visão, é o maior time da MLS, mas eles não são os maiores campeões. Só que a capacidade deles de atrair estrelas, de tornar a MLS um esporte maior junto com o David Beckham e toda a sua influência, faz com que, pra mim também, o próprio Beckham seja o maior jogador da história da MLS. Ele não é o líder em gols, em assistências, o jogador com mais títulos, com mais jogos, nada disso. Mas no esporte americano, todos esses outros elementos são importantes. Venda de camisa, influência na cultura pop e também na cultura das ruas é algo que a gente precisa levar em consideração. E a gente não pode nem colocar na mesma discussão Kobe e Tim Duncan. Existiu sim uma era Kobe Bryant e, repito, se o seu argumento são só títulos e vitórias, ok, é válido, mas eu continuo no direito de discordar. E para finalizar, vamos falar aqui de uma que eu nem considero tão polêmica assim, o fato de que Joel Embiid merecia sim ser MVP. O que as pessoas têm é inveja dele porque ele tem personalidade. Bom, vamos lá, é verdade que o fato do Nikola Jokic ser um pouco mais low profile faz com que as pessoas tenham um pouco mais de carinho por ele. Mas a gente tá falando de uma conquista em que no momento em que o Embiid venceu, gerou debate, mas ainda assim era bem 50-50. As pessoas não eram unânimes de que o Nikola Jokic deveria ser o detentor do título de MVP da temporada 22-23. Acontece que o fato pós-temporada impactou bastante nessa tomada de decisão, nessa percepção das pessoas. O Jokic foi campeão jogando muita bola, trazendo um título inédito para o Denver. Então, consequentemente, muitas pessoas entenderam, até com uma forma mais oportunista, de que o Jokic deveria ter sido o MVP. Só que no momento em que o Embiid ganhou aquele título, eu não acho que existia inveja, eu não acho que existia nada disso. Existia sim uma opinião extremamente válida de que o Nikola Jokic jogou mais do que ele, mas que não era uma diferença tão discrepante. Inclusive, a própria galera que falava que o Jokic deveria vencer o título não falava com essa distância toda como se tivesse um toque de inveja dentro da avaliação. Acontece, repito, que a pós-temporada influenciou bastante na percepção das pessoas e principalmente daquela galera que acreditava que o Jokic deveria ser o MVP, porque no fim das contas, com o título, todo mundo pensou, eu avisei. Então, esse argumento acabou que foi meio que fortalecido por conta das circunstâncias. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam dessas opiniões. Like, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!